Salve, salve família Alviverde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um corte do programa Jogo Aberto, onde a gente vai estar vendo Renata Fã, Edu Dracena e os demais comentaristas trazendo as últimas notícias e informações a respeito do Verdão, tá bom? Palmeiras que infelizmente acabou perdendo a última rodada do Campeonato Brasileiro, né, para o Fluminense, e a gente vai acompanhar aí todas as análises que os comentaristas vão estar fazendo a respeito dessa partida e do Verdão, tá bom? Mas antes, peço que por favor se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Por que os dois se olharam? É pro Edu. Pode tocar. Edu Dracena, a liderança ainda é do Palmeiras, mas o Flamengo chegou e quer atropelar, hein? 3-2, chegou a vencer 2 vezes no jogo o Palmeiras, deixou escapar o resultado e o Fluminense fez um jogaço para se preparar para a Libertadores. Já o Palmeiras fica com a obrigação de vencer o Ceará. Fica o meu dia. O Giai virou goleiro. Os votos estavam voltados para o interino. Pela 10ª vez em 10 anos, Marcão foi escolhido para socorrer o Fluminense. Sou funcionário do clube, sabe? A gente sabe que acontece como aconteceram outras vezes. Os paulistas começaram dominando as ações no Maracanã. Fábio, no início do jogo, fez 2 defesas para salvar o Flu. Com apenas 10 minutos, a primeira bola na rede. Gustavo Gomes subiu sozinho para fazer 1-0. Arias sentia o peso de vestir outras cores em campo. Campeão da Libertadores com o Fluminense, o meia foi xingado todas as vezes que tocou na bola. O lance de Flaco com desvio quase pegou o Fábio de surpresa. Mas quem, enfim, fez o Maracanã pulsar foi Hulk. Cruzamento perfeito de Canóbio para o atacante marcar o primeiro gol pelo Flu no Maracanã em jogos oficiais. Infelizmente a bola não estava querendo entrar, errando coisas bestas, como eu falei, mas graças a Deus sou um cara que eu sou muito perseverante, eu trabalho sempre na dificuldade, porque eu sempre acredito que dias melhores vão vir. O Fluminense era melhor em campo. Pressionando, pediu pênalti em toque de mão do Giai dentro da área. Daronco mandou seguir. Depois de chutão do goleiro, Flaco de casquinha desviou e a bola chegou perfeita para Maurício recolocar o Palmeiras na frente. 2-1. Marcão já tinha promovido mudanças na equipe. Entre elas, a entrada de Germancano. Guga achou o argentino dentro da área. Cano testou na trave. No rebote, Kevin Serna empatou 2-2 aos 40 do segundo tempo. Até que nos acréscimos, a última chance. Novamente Guga jogando na área. Dessa vez, cabeçada de Martinelli. E Cano, no meio do caminho, desviou para fazer o da virada. 3-2. Desde a pausa para a Copa do Mundo, o Fluminense ainda não tinha vencido um jogo sequer. Eram 7 partidas até aqui. 6 empates, 1 derrota e a eliminação na Copa do Brasil. Resultados que levaram à demissão de Zubeldia e colocaram Marcão no comando da equipe. E a primeira vitória, enfim, aconteceu. A gente vinha há muito tempo buscando um resultado positivo. Nós conversamos, eles conversaram entre eles que era o momento. Para os paulistas, o alerta segue aceso. Os tropeços recentes contra o Internacional em casa e a derrota deste sábado colocaram a gordura de pontos na liderança em risco. Nós não estamos bem no momento. Só para não estarmos aqui porque senão a sensação que eu fico e que os meus jogadores vão ficar e que o torcedor Palmeiras vai ficar é que estamos em último, que fomos eliminados da Copa, que estamos fora de todas as competições. Calma. Sim, jogamos mal. Sim, cometemos erros individuais e coletivos neste jogo. Sim, perdemos um jogo. Sim, temos todos que fazer mais e melhor. Ponto. Edu, o problema dessa crise que está rondando o Palmeiras é que é antes de um jogo decisivo em fase eliminatória da Libertadores. Tem um jogo em que empata com o Cerro e agora precisa ganhar na casa do adversário. E no Campeonato Brasileiro, a concorrência com o Flamengo
é pesada. E o Flamengo sabe que está crescendo e o Palmeiras estagnado. Renato, e a gordura que tinha acumulado já era. Agora não tem mais o que fazer. Agora, o que a gente fica preocupado é que nos últimos 4 jogos o Palmeiras não ganhou. Né? Colocando Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, o Palmeiras não ganhou. Então isso acaba chamando a atenção, porque vendo o time do Palmeiras jogar, a gente esperava que ia ter uma resposta rápida. Principalmente num campeonato tão disputado como é, você acaba ganhando gordura como foi feito. E aí você acaba desperdiçando essa oportunidade e vendo o seu maior rival goleando e jogando bem, isso acaba sendo preocupante até mesmo para a sequência. Mas eu ainda continuo acreditando onde que o Abel e os jogadores têm que entender que tem que evoluir, tem que melhorar. O Palmeiras está tomando gol com muita facilidade, coisa que não acontecia. Né, com erro de posicionamento, com jogadores meio que desconcentrados. A fase da parte defensiva do Palmeiras não é tão boa assim. Passa-se também muito pelo goleiro, que não dá tranquilidade também. Então esse é o momento que o Palmeiras tem para se unir, mas porque é um momento que tem a Libertadores agora, um jogo dificílimo realmente contra o seu, e tem tudo para passar. Agora, se jogar dessa forma, desconcentrado, principalmente naqueles momentos que estão para acabar o jogo como foi, porque até os 36 estava ganhando o jogo. E em muitos momentos o Palmeiras já teve um jogo assim, Renato, não vamos tomar gol. E a gente tinha certeza que não ia tomar gol. Hoje já não passa essa confiança como estava passando No jogo antes. do Inter, se não fosse o Vitinho ser tão ruim de pontaria, poderia ter saído derrotado também do Allianz Parque. Perdeu para o Galo, empatou com o Inter, empatou com o Cerro e agora perde fora de casa também para o Fluminense. Ronaldão, vamos a outros fatos. O Fluminense vinha numa crise braba, muito questionado, demite o Zubeldia, Marcão outra vez é acionado e o time se entregou, teve gol do Hulk, que foi vaiado há pouco tempo pela torcida e conseguiu uma vitória e uma virada épicas. Por quê? Herman Cano está de volta, Serna, outro jogador importante. O Fluminense tem que comemorar muito esse resultado. Os 3 caras importantes no ataque do Fluminense fez gol, né? Só faltou o Soteldo. Fizeram gol, O Hulk, o menino Serna, o Cano, eles apareceram no jogo. Agora, acho que você tirou o peso do Zubeldia. Acho que o Zubeldia não estava fazendo tão bem quanto a gente imaginava, pelo menos no vestiário, né, com essa turma. Porque o que eles entregaram contra o Palmeiras foi uma coisa estrondosa. Até um pênalti. O Jair virou goleiro. A gente viu aí agora uma coisa normal, a bola na mão. Falou que resvalou na cabeça. Então tem coisas que o Fluminense deu, assim, não pode falar em sorte, porque o Fluminense vinha correndo e os resultados não aparecendo. Mas o Fluminense foi superior, sim, no finalzinho do jogo e merecia até um placar elástico, porque deixou o time do Palmeiras estagnado ali na defesa. O Palmeiras estava vencendo 2-1 e ficou estagnado. Edu, o que aconteceu? Deu um apagão. Não, é só você pegar o terceiro gol, o Martinelli vira a bola pro Guga e vai lá para cabecear. E cadê o meio de campo do Palmeiras? Cadê o pessoal para estar junto? Coisa que antes tinha isso. Então faltou muita atenção nessa parte. Cicinho, de novo, o Palmeiras abre mão do esquema com 3 zagueiros, vai para 2 zagueiros, muda, né, o sistema tático. E além disso, eu falei aqui na sexta-feira e continuo batendo na mesma tecla. O Palmeiras não tem um time titular definido, o Vitor Roque ainda não está bem. O Flaco Lopes precisa de mais chance, mais tempo. Maurício voltou voando da Copa e é colocado no banco. Exatamente, é isso que a gente acaba contestando a postura do Abel, né, as opções do Abel, o melhor jogador do Palmeiras. E demonstrou, né, a partir do momento que entrou, o Maurício já entrou se movimentando, criando jogadas e até fazendo gol. Por que esse jogador fica no banco? Me fala uma coisa. Para o jogador, colocar aquele peso, é o que incomoda o jogador. Fato é que nós vimos o Fluminense. O Germancano, que não vinha entrando bem... Primeiro gol dele na temporada. Dessa vez o Germancano entrou e resolveu. Então, assim, para que não entre a quinta série. Aí você vê o Serna, que não vinha tendo oportunidade. Entrou de uma maneira leve. Os laterais jogando, assim, sendo esse fator positivo na equipe do Fluminense. E o Palmeiras correndo, parece, na subida por conta das opções Cicinho, do Abel. domingo será o jogo da mamãe contra o papai. Domingo, aí eu quero ver. Mas o Maracanã tinha lá 20 mil pessoas, bota uns 3 mil e pouco palmeirenses, cerca de 17 mil. Cara, o time jogou mal contra o Independente Rivadavia, não venceu, a torcida na bronca, o técnico demitido, tudo isso mudou. Os que foram lá, pô, merecem todos os elogios, cara. Totalmente. Eu respeito demais o torcedor que vai num jogo desse. Eu gosto. E vai na ruim, né? Que vai na ruim, cara. Até no sábado, o Fábio Balaciano, colega que escrevia até aqui no UOL, estava lá com os filhos, a gente se falou, ele mandou foto até com os garotos. Ele falou uma coisa muito legal, ele falou, pô, estou ensinando os meninos que tem que ir na podre.
E aí o que ele disse? Eu falei, pô, legal isso. Eu falei, mas dessa vez eles pediram para vir. Eu falei, por quê? Partiu deles. Queriam vaiar o ex-ídolo deles, o Arias. Que não jogou nada também, né? Nada. Tem isso no pacote também. Então, assim, foi um jogo que o Fluminense se vingou, de certa forma, do jogador que eles estão com raiva. Da maneira que jogou, como falou o Arnaldo, todo desfacelado, todo mexido, preocupado com o jogo de terça-feira. O Ganso jogou muito. Eu acho que deu um sinal de um cara que pode ser importante lá na Argentina, que é um jogo que o Fluminense tentar controlar, ficar com a bola, não deixar pegar muita pilha do time argentino, que é um time que não é brilhante tecnicamente, mas em casa, com a torcida, vai tentar colocar um calor. Né? O Guga jogou muito bem, muito bem. O Hulk fez um bom jogo até, nada espetacular, mas fez um bom jogo além do gol. E a história do Cano é muito bonita, cara. Teve uma imagem depois do jogo, evidentemente vai numa situação de desconfiança total, por uma atuação bizarra. E eu quero destacar o seguinte, o Palmeiras não criou nada o jogo inteiro. Os 2 gols acontecem, são gols legítimos, claro, mas só para medir o seguinte, qualidade do elenco. O Palmeiras sempre foi forte nisso, aí não vai acabar. Um ótimo jogador na bola parada, que é o Gustavo Gomes. E um chutão do goleiro. Com a casquinha. Aqueles chutões lá dados lá em Lima, que estão chutando bola até agora lá em Lima, né? Do Carlos Miguel. Ele dá o chutão, o Flaco raspa de cabeça e o Maurício faz o gol. O Palmeiras não cria uma jogada, gente. Você pega o gol, por exemplo, do Hulk, é uma jogada bem tramada, passa em profundidade, o Calnobi vai no fundo, cruza na medida, o Hulk se antecipa a zaga. Tem uma construção. O Palmeiras não constrói jogadas, o Palmeiras não elabora nada. É assustador isso aí, e eu acho impressionante como só agora as pessoas estão percebendo isso. Como demoraram. É um misto de não querer criticar com gratidão, parece, sabe? Não posso criticar. Porque... Coisa incrível isso. A relação, cara, tem que ser uma relação profissional. O cara que é contratado numa empresa, num clube, tem que entregar os caras. Eu falo do técnico e dos jogadores. Tem que entregar. Se não está entregando, tem alguma coisa errada. Não estou dizendo que tem que mandar embora, não, mas a cobrança faz parte. Como os elogios também fazem parte. Né? Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora está bem? Elogia. Está mal, tem que se criticar, tem que se cobrar. E parecia ali, em dado momento, que era quase proibido falar. Não está jogando bem, não está legal. Não, sempre tinha uma atenuante. Sempre remetendo ao passado. Passado esse que vai ficando para trás. Porque o último título ali do Paulista foi em 2023. E é por isso também que o Palmeiras joga essa cartada, até financeira, contratando. E ainda queria o Danilo, hein? Ainda queria o Danilo. O Danilo. Ainda queria o Danilo do Botafogo, só não contratou porque o Botafogo não quis vender. Sabe-se lá por quê, mas não quis vender. Ô, Trajano, interessante isso, né? Estamos falando do Abel, super badalado e tal, que agora tá no olho do furacão, e do Marcão, que foi seu destaque no começo. O cara vai lá, ele é eterno, interino, pimba. Vai, um monte de jogador joga bem e o time vai bem. E sabe qual é o prêmio para essa grande apresentação no Fluminense? A contratação de um técnico estrangeiro de 5ª categoria, de quem jamais ouviu falar. A peso de ouro. Aí o Cito é demitido depois de 6, 7 rodadas, ganha uma multa legal e o Marcão é chamado de novo para apagar o incêndio. Isso acontece com o Marcão, como acontece com outros treinadores interinos. E foi uma vitória muito legal mesmo no Fluminense. O Fluminense vinha muito mal. Os amantes, os amigos, o fã-clube do Zubeldia também estava vendo que a vaca estava indo para o brejo. Já foi para o brejo, não é? E o Marcão conseguiu, mesmo com os desfalques e tal, botou os velhinhos em campo, o Cano, o Ganso, que jogou muito bem. Por isso foi meu destaque inicial. Eu tenho certeza absoluta que essa semana mesmo, ou semana que vem, o Fluminense vai anunciar, com certeza, um técnico português, vamos dizer assim, de 5ª categoria para o lugar do Marcão. É capaz. Agora, Danilo, o que vem por aí? Sim, ninguém coloca no radar que o Abel pode ir embora, nada disso. Mas o que você acha? Não, o momento, pelo menos, assim, até quarta-feira tudo pode mudar. Não dá para saber o que vai acontecer, se o Palmeiras é eliminado nos pênaltis, se o Palmeiras é eliminado tomando um vareio, o Palmeiras passa... Não dá para saber. Hoje, o cenário é de uma Leila totalmente confiante de que o Abel vai conseguir dar a volta por cima. Até como eu falei, ela deu all-in, ou seja, ela entende que deu todas as ferramentas possíveis para o Abel passar do seu, e convenhamos, deu mesmo. Né? Não tem comparação o time do Palmeiras com o time do Cerro, embora este ano o Cerro tenha conseguido enfrentar o Palmeiras de uma forma diferente das outras temporadas. Então, eu acho que o desafio do Abel, além da questão tática dessa melhora, ele precisa voltar numa coisa que ele sempre foi o forte, que é ficar fazendo isso aqui, ó. Ele precisa fazer de novo para os jogadores, porque tem muitos jogadores sem confiança, muitos jogadores que não estão jogando da mesma maneira.
Acho que para quarta-feira é o caso do famoso fechar a casinha e jogar para ganhar de 1-0 sofrendo pouco. Não é para jogar bem, é para passar. Quarta-feira passa e aí respira. Eu acho que o Palmeiras está num momento, pela primeira vez na temporada, fica 4 jogos sem perder. Então é um momento de pressão, sem vencer, desculpa. É um momento de pressão, acho que o Arnaldo falou, eu concordo 100% com ele sobre a questão da paura, a questão sobre a pressão. É um fantasma que não está mais só na torcida, é um fantasma que está nos jogadores também. E você vê claramente isso em campo, né? Assim, é um negócio bem claro, como a bola quica diferente. E não é crítica ao gramado, não é crítica à bola, não. A bola quica diferente para o Palmeiras. O que acontece? Parece que os caras estão sempre ansiosos, sempre assim, sempre não conseguem olhar, dominar, parar. Mesmo o Marlon Freitas, que chegou como o cara que punha ordem no time. O Andreas caiu muito de produção, achei que poderia ter sido 3-5-2, 3-4-3, tanto faz. Não foi, porque jogou com 2 zagueiros de novo e jogou mal de novo. Então você vê um time ansioso. Eu acho que o primeiro dever do Abel, além da classificação quarta, é claro, é colocar isso de uma forma que os jogadores voltem a estar confiantes. Muita gente fala, não, tem que ir embora. Uma parte da torcida grande do Palmeiras já pulou do barco. Mas é uma questão que não adianta muito. A gente sabe que talvez, se a imprensa inteira e toda a torcida for na porta da Leila, talvez ela renove até 2030. A Leila é o tipo de coisa que, se tiver pressão, ela faz ao contrário. Então, essa é o que temos. Não adianta muito, a Leila não vai demitir o Abel Ferreira no atual cenário. Então eu vejo esse desafio para o português. E o Alex Alves Siqueira, na nossa comunidade lá no WhatsApp do Posse de Bola, você pode entrar lá e participar, fala assim... Ele dá uma cornetada à lá Trajano na enquete. Só não entendo a razão do Palmeiras não estar na enquete. Ele é o que mais preocupa por ter mais dinheiro e não entregar nada. Não entendo. Esses da enquete já sabemos que são preocupantes mesmo. Viu, Trajano? Alex Alves Siqueira me esculhambando aqui na enquete. Eu acho que a Leila está certíssima em não demitir o Abel. Peraí, saiu no tapa na rua com o teu amigo Silvio da Silva Júnior. É isso. O que você falou, Juca? Eu acho a Leila certíssima em não demitir o Abel. Ou confia nele agora até o fim dessa temporada e revela que ele não é uma coisa assim trocável, descartável, como se fosse um carro velho, ou então todo o trabalho é posto à prova. Todo o trabalho. Há que aturar durante a crise e acreditar que aquele que conduziu o time a vitórias tão empolgantes seja capaz de retomar o bom caminho. Se será ou não, eu até estou achando que não, mas eu não demitiria. Eu não faria isso em hipótese alguma. Deixaria para o fim da temporada. Tem muito torcedor do Flamengo que fala a mesma coisa, Juca, na rede social. O que eu mais vejo é rubro-negro falando isso. Mantenham o Abel. É sério. Sério. Assim, eu acho o seguinte, cara. Assim, eu penso assim, fala-se muito do futebol profissional, visão empresarial. Eu acho que os técnicos de futebol, eles são remunerados no Brasil, os grandes técnicos, né? Mais bem remunerados do que executivos de grandes empresas multinacionais, etc. Eu acho assim, que a troca do profissional é o que faz parte. Não estou querendo defender nada, não, que nem é problema meu. Eu acho que o jornalista não tem que pedir cabeça de técnico, nem tem que pedir contratação de técnico. Estou falando uma coisa nem outra. Estou falando que o dirigente, às vezes, tem que tomar certas decisões. Se você deixa ali, fica, e aí? E aí você tem justamente no Flamengo, que troca demais e fez uma troca absurda esse ano, o oposto disso. Mas você vê que os dois ganham. Se você é o recorte da última década, os dois ganharam quase que a mesma coisa. A diferença é pequena. O Palmeiras ganhou mais brasileiro, o Flamengo ganhou mais Libertadores. Com políticas diferentes em relação totalmente antagônicas. O que pesa é a qualidade do elenco. 2 elencos. É isso que decide. Então o Flamengo troca toda hora e vence. O Palmeiras não troca, também vence. Hora um, hora outro, os dois decidem, estão ali, como o primeiro, outro é o segundo. Não é. Muda muito pouco. E quando não vencem, são intrusos momentâneos, como a pré-safra do Atlético e a ex-safra do Botafogo. Vou falar ex-safra porque a ex-safra, o Botafogo, aquela safra já acabou, né? Já entrou numa outra situação. Aliás, ninguém lembra mais lá do Pois é. Do Textor. Só eles conseguiram furar essa bolha de Palmeiras e Flamengo. O Botafogo está na sua enquete aí porque ele está preocupante. Mas eu entendo assim que o dirigente nessa hora, alguma coisa ele tem que fazer. Não que ele tenha que demitir. Ele pode demitir, pode manter. A decisão é do dirigente, é a responsabilidade de quem está à frente, responsabilidade com a sua torcida, com o seu clube.
Porque é muito cômodo também você esperar apenas e deixar a coisa acontecer. Porque tem que ter a capacidade de perceber se o trabalho chegou ao final ou não. Então, família Viverde, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vimos aí algumas informações a respeito do Palmeiras, tá bom? Que acabou, infelizmente, perdendo na última rodada no Campeonato Brasileiro pro Fluminense, né? E o Flamengo encostou ali após golear o Mirassol, né? Vamos torcer aí para que o Verdão recupere, né? E consiga aí manter, né, sua boa forma. Vai jogar contra o Cerro, né? Da Libertadores. E precisa vencer para recuperar a confiança. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então até o próximo vídeo.